Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um MesaCast do Mercado Perspectivas, o programa que reúne lideranças que ditam tendências e mobilizam o mercado. Lembrando que esta é uma produção da FEComércio São Paulo. E o nosso convidado de hoje é o Lupercio Fernandes de Moraes, CEO da Sorvetes Rochinha, que completa 40 anos, com seus sorvetes cada vez mais famosos pelo Brasil, com mais de 3.000 pontos de vendas no país. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por mais essa entrevista. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigado por dizer que eu completo 40 anos, tá? Sim. A indústria é marca, né? A marca completa 40 anos, né? É verdade, 40 anos. E eu queria começar fazendo um balanço de 2024. Sei que o ano não acabou, ainda está no começo, né? Mas o verão, que é a principal temporada aí para vocês, já passou. Como que foi esse verão? Como que foi essa temporada para vocês? Foi um verão espetacular, né? Foi um verão regido pelo El Niño. E, na verdade, agora eu virei de 10 anos para cá especialista em meteorologia, né? Uma coisa que a gente pulava no canal quando estava falando sobre isso, a não ser quando a gente ia para a praia. Mas é interessante que você tem os anos de Laninha, que normalmente pelo resfriamento, é regido pelo resfriamento das águas do Pacífico, e as temperaturas caem um pouco aqui no Sudeste, tem um regime de chuvas diferente. Tem o El Niño, que é o inverso, o aquecimento de águas, que sobe as temperaturas nos trópicos, e os anos que são regulares, né, que são neutros. Faz muito tempo que nós não temos um ano neutro. Nós passamos 3 anos de Laninha consecutivo, que parece que foi recorde. Então foi 2020, 21, 22, e o ano 23 entrou o El Niño com força a partir de julho, né? Então, para a indústria de sorvete em geral, foi um alívio muito grande, porque a gente veio de um período de pandemia que afetou muito o setor, muito, de maneira severa, e aí depois veio o El Niño, que ajudou bastante nas vendas, realmente. Foi um verão bem positivo. E como que vocês lidam com essa questão da sazonalidade? Não lida. Na verdade, a sazonalidade... É só verão? São 6 meses para você fazer dinheiro e 6 meses para você fazer planejamento. É incrível. E assim, embora o consumo per capita, por exemplo, na Europa, nos países mais evoluídos, seja 3 vezes maior do que no Brasil, nós estamos falando no consumo per capita no Brasil de 5,5, 6 litros ano, na Europa 18, 20, 22, em alguns países, Estados Unidos 18 a 20, quer dizer, ou seja, o consumo per capita é muito maior, a indústria é muito mais nervosa. Mas a sazonalidade é a mesma. Então, o tombo é o mesmo. O que acontece é que os volumes são muito maiores e essas indústrias lá não sofrem tanto no inverno, porque, embora tenha uma queda de faturamento sensível percentualmente, o faturamento ainda é bom no inverno. Então, essa é a grande diferença. Então, aqui, o faturamento de inverno realmente faz com que as empresas de médio para grande porte sofram muito, porque a estrutura fixa dessas empresas é grande, né? Você tem grandes fábricas, equipes formais de funcionários, você tem uma estrutura de logística muito pesada, você não tem como se livrar disso no inverno. Pra vocês terem uma ideia, as frotas no inverno chegam a ficar de 50% desligadas. Não tem como redimensionar, continua tudo. Não tem como redimensionar, porque é um tipo de frota, é um tipo de baú que a cadeia fria de sorvete é diferente da cadeia fria de outros produtos congelados, de carne, por exemplo, pães, etc. Então exige um tipo de equipamento que é muito caro, só faz sentido ser usado para o sorvete. Então as outras cadeias de frio não usam esse equipamento, que é um equipamento que a gente chama de placas eutéticas, que ele chega a menos 35 graus. Para carnes e derivados aí de produtos congelados, o Thermo King, que é o equipamento que só para ar frio, atende. O sorvete ele não atende. Então, você não consegue achar caminhão suficiente no verão se você não tiver investimento fixo. Então, a maioria das marcas ou tem frotas próprias ou terceiriza praticamente o ano inteiro e é dona dos baús, ou seja, muito investimento fixo para passar um inverno realmente é bastante difícil. Então, embora nós tenhamos no Brasil um país tropical, os invernos não são tão rígidos, etc.,
mas você tem uma questão de hábito de consumo e de renda per capita também, obviamente, uma desigualdade social muito grande, onde você tem a soma aí de classe C, D e E, quase 70% da população. E nessas classes sociais, sorvete é absolutamente supérfluo. Sim. Né? Então, você entra na cesta de consumo de rotina nas classes AB. E falando também sobre que vocês têm que enfrentar players muito fortes nesse mercado, né? Como que vocês também lidam com isso? A marca passou por um reposicionamento, principalmente no ano passado? Eu diria assim, nós compramos a empresa há 10 anos. Exatamente agora, dia 10 de abril, vai fazer 10 anos. A empresa já tinha 30 e era uma empresa muito querida, era uma queridinha aqui do estado de São Paulo, assim, mas muito querida, né? Porque é uma marca onde que a distribuição foi concentrada no litoral norte aqui do estado de São Paulo durante muitos anos. E o litoral norte do estado de São Paulo, para quem conhece, é o litoral, além de ser o mais bonito, certamente, as praias mais belas e tal, é um litoral sofisticado, né? Onde tem a melhor hotelaria, o melhor residencial, enfim. É aspiracional ir para o litoral norte de São Paulo. E durante muito tempo o Rochin esteve sozinho nesse território. Então, essa marca criou uma relação de amor com consumidores que cresceram consumindo a marca, que namoraram consumindo a marca, e hoje, enfim, pessoas que são adultas e que têm filhos já. Então, a Rochin faz parte dessa história de vida, principalmente dos consumidores do estado de São Paulo. Uma memória afetiva, né? Memória afetiva muito forte e concentrado muito aqui na região da Grande São Paulo, que é o público que vai com mais frequência para o litoral. Então, o que nós fizemos foi, na verdade, polir a marca, né? Nós fizemos um plano de distribuição agressivo, porque a companhia tinha uma distribuição bastante tímida. Então, nós avançamos a distribuição de maneira bastante sensível na Grande São Paulo, no interior de São Paulo, já no Paraná também, se preparando para... Entramos já em Santa Catarina esse ano, com franquias, Balneário Camboriú, etc., com bastante sucesso. A gente sempre procura ir atrás de onde tem uma força grande de paulistas que ancoram a marca e depois a gente faz a distribuição. Então, com isso, fez com que a nossa estratégia fosse criar uma distribuição estruturada, tá certo? E levar esse Love Brand espontâneo de maneira estruturada também com o nosso departamento de marketing aos novos consumidores, porque aqueles consumidores que tiveram essa experiência de Rochin no litoral já conheciam, já amavam, já eram apaixonados. Mas e aqueles que não conheciam? Eu preciso explicar essa história, eu preciso contar essa história. E o desafio foi esse. Então, nós tivemos bastante cuidado em ajuste de mix, embalagem, as campanhas de comunicação, sempre firmando os princípios da marca, não abandonando os produtos carro-chefe da empresa. A gente se mantiveram os mesmos, os alicerces são os mesmos, então nós não perdemos contato com o consumidor. Então a embalagem ficou muito mais bonita, mas o consumidor, quando abriu ela, ele tinha a convicção de que o produto era o mesmo, né? O nosso carro-chefe, por exemplo, que é a linha de sorvetes de coco, que as pessoas são absolutamente apaixonadas, o consumidor, ele passou a ver uma embalagem mais bonita, um freezer sofisticado, dentro de redes de supermercados super sofisticadas aqui em São Paulo. No começo ele teve uma desconfiança que tinha um efeito aí, a empresa foi vendida e mudou tudo, né? Derrubou a qualidade, sei lá. Porque, infelizmente, houveram experiências ruins, né, no mercado de consumo. Ou experiências para o consumidor. Às vezes pode ser até a impressão do consumidor também, tem isso. Mas nós tivemos muito cuidado de comunicar isso de maneira correta e manter esse alicerce industrial, ou seja, o produto é o mesmo, é feito da mesma forma. Isso dá um trabalho danado, assim, porque a gente faz o produto de forma artesanal e em escala industrial, né? Então, isso foi um desafio muito complexo, mas vocês conseguiram chegar. A gente conseguiu chegar. E é uma das únicas marcas que não foi também adquirida por um grande grupo, né? Isso também é um diferencial. É um diferencial bastante grande. E a gente percebe que também os consumidores gostam disso, sabe? Os mais antenados, que sabem que continua na mão de um grupo nacional, vê isso de uma maneira positiva. Continua com aquele aspecto familiar, de certa forma, né? Não é mais uma empresa familiar, é profissional, mas é um grupo brasileiro, um grupo de... Todos os acionistas eram consumidores apaixonados, todos têm casa no litoral norte,
Então, todos têm uma relação de amor pela marca, verdadeiro, e investiram por conta disso. E agora também falando sobre a pandemia, como que afetou o negócio de vocês? Vocês chegaram a também redimensionar a estrutura e já conseguiram recuperar agora os patamares pré-2020? Como que foi isso para vocês? A pandemia judiou muito da empresa. A nossa empresa é uma raridade no mercado de sorvete, que nós temos um percentual de venda de linha impulso e fundamentalmente picolé bastante elevado. Então, alguma coisa em torno de 75% da nossa venda é feita na linha impulso e muito no picolé, 90% no picolé. Então, isso nos traz uma rentabilidade muito boa, porque é a linha de produtos que traz a maior rentabilidade para a indústria de sorvete. Em contrapartida, ela se vende aonde? No food service, né? Onde você compra picolé? Na praia, nas nossas franquias, nas padarias, nos supermercados, restaurante, numa lanchonete, numa banca de jornal. O único canal que ficou aberto durante a crise maior da pandemia foram os supermercados, né? E supermercados, embora a gente tenha uma expressão bastante grande nas principais redes de supermercado, mas representa 30% do nosso negócio. E aí a coisa foi feia. Então, assim, a gente passou um aperto bastante grande, que foi uma inflação de matéria-prima e embalagem absurda, mas absurda. Bom, vocês sabem disso, vocês acompanharem outros setores. Mas era assim, caixa de papelão, não tem. Bom, mas eu preciso. Tudo bem. 10 vezes mais caro, com papelão 10 vezes inferior. É o que temos se quiser embalar teu produto. BOPP, que é o laminado que faz a embalagem do picolé, é derivado de petróleo. Só uma indústria fabrica a base de polímero no Brasil, que é a Braskem. A Braskem teve que diminuir sua produção na época e demorou para retomar os patamares de produção. Então não tinha resina, não tinha polímero, e por sua vez as gráficas não conseguiam produzir. E quando conseguiam, olha, é 5 vezes mais caro, porque é o que eu consegui fazer. E assim foi com toda a cadeia. Então, assim, você estava vendendo menos, com uma dificuldade de distribuição danada, e pagando o improvável para produzir. E, obviamente, que você não conseguia transferir isso ao consumidor. Seria imprudente fazer isso. Nenhuma indústria fez isso no primeiro momento. Isso gerou, obviamente, um déficit de caixa nas indústrias, algumas não suportaram. Então, foi assim, o nosso setor sentiu muito, né? Nós, particularmente, quando nós enxugamos, fizemos todos os movimentos necessários para passar esse período, conseguimos passar. O ano passado tivemos um verão muito bom, e daqui para frente a gente começa a administrar os impactos que foram deixados. Mas eu diria que 2 anos de impacto que vão demorar uns 7 a 10 anos para a conta ser paga. Imagino. Não foi possível, então, recuperar. Não, isso é impossível. Numa indústria, impossível. Eventualmente, nem num restaurante, por exemplo, que a gente acompanhou de perto, né, que foram super afetados. Sim. O que acontecia era o seguinte: o cara quebrava e nascia com outro CNPJ, porque essas empresas são pequenas, e aí o cara quebrava e daí vinha outro sócio lá, alguém, e reabria o estabelecimento. Então, os menores, empresas que estão no Simples, elas não tinham muita alternativa, então elas tentaram se financiar de alguma maneira e em algum momento jogaram a toalha e se reconstruíram, e o governo também foi mais ágil nesses programas de socorro para pequenas empresas, e elas, de alguma forma, esse mercado se movimenta de uma forma formiguinha. Mas as médias e grandes não tem muita saída, né? A cicatriz que fica de um impacto desse que ninguém imaginava que um dia pudesse acontecer, né? É uma cicatriz muito grande. Porque você é obrigado a se financiar para tentar não fechar, para manter os empregos, para manter a roda girando. E então você precisa de um ciclo muito, muito positivo de crescimento. Não é um verão, né? Eu dei muita entrevista nesse verão, assim, que estava muito quente, né? E as pessoas, tipo, nossa, que incrível, né? Vocês ficaram milionários. Não, o verão está sendo muito bom, mas a gente está faturando. Nós tivemos um crescimento no verão sensível em relação ao ano anterior, mas todo o setor cresceu, todo o setor se beneficiou do verão e realmente teve um fomento de faturamento muito bom. Mas esse fomento de faturamento, ele não é 2 vezes mais, 3 vezes mais, não existe isso. E se fosse, você não teria câmera fria para armazenar e caminhão para entregar. Não existe nenhuma indústria de sorvete no Brasil que tem capacidade ociosa 3 vezes do que ela fabrica.
né? Então, isso é outro equívoco. As pessoas perguntavam muito, não, mas então vocês vão vender, sei lá, 5 vezes mais? Não. Isso não é possível, né? Você não tem máquina para produzir, você não tem câmera para armazenar, você não tem caminhão para entregar. Então, não tem esse tipo de crescimento. Num verão espetacular, você cresce 30%, que já é um número superlativo, né, para uma indústria. Aí, se toma cuidado, você não consegue entregar. Imagine só, neste momento você está frente a frente com mais de 1,5 milhão de empresas, gerando em torno de 10 milhões de empregos e respondendo por cerca de 30% do PIB paulista e 10% do PIB brasileiro. Somos mais de 130 sindicatos distribuídos por todo o estado. Contamos com consultores, pesquisadores, influenciadores e especialistas de referência no mercado, com empresários que, organizados em conselhos e comitês temáticos, definem os caminhos do setor por meio das nossas ações de advocacy e de orientação prática para quem quer crescer. FEComércio São Paulo e sindicatos filiados representam muito para você. E a questão do e-commerce, né, que ganhou também bastante força aí na pandemia, mas dá para vender sorvete no digital? Como que vocês veem essa questão? Dá, mas é incipiente. Então, assim, nós tínhamos no nosso canal Franquias, né, que é um canal de vendas, né, um canal dentro da nossa indústria. Nosso canal Franquias, a venda de delivery era 5%. Virou 30%. Legal. Uhum. Só que virou 30% dentro de um canal de vendas que representa 12% do meu negócio. Então, assim, não mexe o ponteiro da indústria. Ajudou muitos franqueados a passarem pelo período. Eu também ajudei, porque eu abonei royalties durante 2 anos em toda a rede de franquia. Então, do lado a indústria subsidiando eles, do outro lado eles ingressando no canal eletrônico para fazer venda delivery. Quando acabou, eles estavam com 50% da venda no delivery, hoje virou 30%. E legal, esse 30% se consolidou, passou a ser parte da receita das lojas. Isso tem ajudado bastante as franquias. Então, de novo, né, quando você volta para um setor de restaurante, mudou a realidade desses caras, como mudou a realidade dos meus franqueados, mas da minha indústria não mudou a minha realidade, né? Porque você, primeiro, não tem a cultura de pedir sorvete no delivery, e quem tem essa cultura, e aí então você fecha mais ainda as classes sociais, né? Quem vai pedir sorvete por delivery, realmente aí você está falando das regiões abastadas, que tem um hábito super arraigado do delivery, que o ticket incomoda menos, né? Então você tem uma restrição também quando você fala das camadas sociais brasileiras. Então esse é um setor que ele vai crescer no delivery, mas eu diria que ele vai ser um dos últimos a virar algum tipo de realidade, assim, que você fale, puxa, é um número muito importante. Agora, falando de outras tendências, né? Você falou da questão do delivery, mas daqui para frente, quais tendências você enxerga nesse setor? O perfil do consumidor tem mudado, também falando sobre tudo isso, ondas de calor, né, recorrentes. O que você enxerga daqui para frente? Eu acho que o perfil do consumidor... Então, falando de Brasil, nós temos 2 realidades. Eu acho que quando você fala do meu público, que é eminentemente classe AB, esse público está cada vez mais setado para a saúde, cada vez mais interessado na rotulagem, cada vez mais preocupado com o alimento que ele vai dar para o filho, né? Então, é um público que acompanha muito de perto as tendências europeias, as tendências dos países de primeiro mundo. Então, para isso, a gente sempre manda nosso time de marketing para as feiras internacionais, acompanhar as tendências, olhar o que está acontecendo lá fora, e você sempre marca as tendências alimentares. Europa e Estados Unidos andam sempre 3 a 5 anos à nossa frente, de volumes. Então, quando você fala assim, mercado de produto vegano, nos Estados Unidos já tem um percentual na indústria alimentar assim absurdamente alto. Aqui é um mercado que se movimenta, que as indústrias estão atentas, que depende do target, obviamente, mas o percentual de participação nas linhas de produto ainda são insignificantes. Vai crescer, sem dúvida nenhuma. Aí tem um desafio da indústria conseguir fazer um produto entregável, né? Produto legal. Quando fala de sorvete é alegria. Sorvete é momento de alegria, sorvete é um momento de prazer da criança, do adulto, do velhinho. Sorvete ele reconecta a família, é um momento especial. Então a gente percebe
principalmente porque nós temos sorveterias, né? Então a gente consegue controlar um pouco o hábito de consumo de perto, que a família, quando vai na sorveteria, então a mãe fitness, o pai que não liga muito e o vovô que está com diabetes, eles se organizam e naquele dia tem uma tendência a abrir mão das convicções ou das restrições, a não ser que elas sejam restrições extremas, né? Sei lá, glúten, eu não posso, sou restritivo, eu não posso. A não ser que ele tenha uma restrição à lactose que seja impeditiva, mas se ele tiver uma pequena intolerância à lactose, naquele dia ele vai tomar sorvete que ele quer, que ele não quer abrir exceção, ele quer aquele sorvete que ele gosta, que ele considera que é o gostoso indulgente, que é a base de leite, que tem chocolate, etc. Mas os restritivos cada vez mais estão tomando espaço. E eles estão exigindo produtos de melhor qualidade cada vez mais. Então, a indústria tem que acompanhar isso, né? Então, nós temos uma área de desenvolvimento super cuidadosa e olhando isso. Desde que nós compramos a empresa, desde o primeiro ano nós já lançamos um produto zero, não tinha ninguém que tinha sorvete zero no mercado, né? O Rochinha foi uma das primeiras, um sucesso absoluto. Nós temos 2 picolés zero super consagrados, não tem retrogosto, o produto é fantástico, maciez, etc. A gente acertou super. Quando você parte para outros sabores que não tem muita gordura, tal, você não consegue fazer um produto bom. E aí não adianta você fazer um produto zero porque ele é zero. Você não consegue fazer um produto bom, o cara não vai querer. O consumidor não vai querer. Então, tem que tomar um cuidado muito grande com isso, né? Como você trata os restritivos e como você trata as tendências. Tem gente que não quer comer glúten por opção, porque a nutricionista sugeriu, ou porque tirou da dieta e achou bom. Outra pessoa não pode comer glúten. Açúcar é a mesma coisa. Leite é a mesma coisa. Então, a gente está acompanhando muito tanto o mercado dos restritivos como dos mercados dos optativos, vamos chamar assim, das pessoas que acabam optando porque preferem, ela deixa de usar lactose e se sente bem, acha que foi uma boa opção tirar da sua dieta. Esse cara, ele vai começar a consumir tudo sem lactose. E se você tirar o prazer de sorvete da vida dele, como é que fica, né? Então, naturalmente, essas linhas de produtos, elas vão crescer na maioria das marcas, e aquelas que estiverem mais atentas e fizerem os melhores produtos, naturalmente vão ganhar share. E agora falando de economia mais de forma macro, inflação, poder de compra, agenda de reformas em andamento, como que você visualiza esse ambiente mais a curto prazo, tendo em vista o seu setor, seu segmento? A curto prazo, eu acho que assim, nós tivemos, nosso ano foi um ano que misturam, para fazer um diagnóstico claro, você tem que tirar o clima, o sorvete é sempre assim, você tira o clima e depois você vai discutir como é que está o cenário político, econômico e tentar entender quem é que influenciou na queda ou na... Primeiro o clima, né? Primeiro o clima, é incrível. E isso, nós temos um sistema de inteligência de vendas bastante avançado na companhia hoje, nós temos 10 anos de histórico de venda, onde a gente olha mês a mês, canal por canal, e a gente busca o histórico da temperatura da época. Então, quando a gente examina, normalmente a gente examina 5 anos, e aí vamos ver o que aconteceu, por exemplo, março, que acabou agora. Março dos últimos 5 anos. A gente expurga a pandemia e vai olhar os outros anos. Aí vamos lá. Vamos ver como foi a venda no canal supermercado, loja a loja. Vamos ver como foi a venda no canal padarias, como foi a venda no canal tal. E a gente fica examinando. Daí, sempre tem uma correlação absoluta com o clima a primeiro grau. Depois a gente vai tentar levantar se teve algum fato político, se teve algum fato econômico sensível na época. No nosso produto, especificamente, talvez a nossa marca, a conclusão que a gente chega é que ela ainda está imune não é possível falar, obviamente, mas nós passamos por bons, maus bocados aí nos últimos 10 anos e a gente percebe que o cenário político e econômico afeta menos o nosso consumo. Talvez por quê? Porque o ticket ainda é baixo, né? Você se emociona na padaria e resolve, poxa, Rochinha, adoro Rochinha. Você vai lá pegar um picolé, R$10, R$9. Um mais sofisticado, sei lá, R$13. O infantil, R$7. É um ticket que, ok, cabe no bolso. É um momento, então, um dia de calor, tá legal, é o meu produto que eu confio, que eu gosto, que me faz feliz. Então a gente percebe que nos piores momentos que a gente teve de economia, nós compramos uma empresa, nós entramos lá em 2014, estava vindo do problema da crise de 2013, que foi brava, né? Teve um desemprego que até agora ainda não botamos de volta 100% nos eixos, mas chegamos, se eu não me engano, 14% de taxa de desemprego.
você percebe que no nosso target isso afeta menos. Provavelmente no nosso target deve afetar mais nas decisões mais estruturadas da família, né? A escola dos filhos, você vai continuar pagando o clube, você vai trocar de carro esse ano, você vai ter a viagem de férias. Mas para o consumo de dia a dia, claramente afeta menos. Então, a gente faz bastante análise a respeito disso. Então, a sensação que a gente teve nesse ano foi um primeiro ano de mudança de governo, que obviamente tinha muita especulação em torno disso. Obviamente, acompanhando a política, dá para se perceber que nada de grave aconteceu. Estamos com bons índices de inflação, a economia está dando bons sinais em uma série de áreas. Então, me parece bastante promissor pensar olhar para frente, principalmente quando a gente se compara com os vizinhos da América do Sul, ou com alguns países, inclusive, quando se compara com os Estados Unidos, que ainda não conseguiu controlar a sua inflação. Nós estamos num momento bem interessante. A inflação industrial está super controlada. Então, aquilo que eu acabei de te contar, que foi caótico, está super controlada, as relações B2B funcionando muito bem. Então, ou seja, dá para ter um bom otimismo de curto prazo. Quando você pensa em futuro, não acredito, o país demonstrou claramente que ele criou um bom antídoto institucional a qualquer tipo de aventura. E o mercado externo vê isso mais claro, né? Porque aqui, obviamente, a gente tem muita emoção para tratar de sistemas e a gente acaba, muitas vezes, se equivocando na análise. Mas quando a gente sai para fora do Brasil, vai viajar ou recebe pessoas de fora, a gente percebe o olhar que eles têm por nós é bastante positivo nesse sentido. Quer dizer, o país estável, que está a democracia sólida, isso a gente só tem a ganhar com isso, né? Então, tomara que continue assim. Mas e em relação à reforma tributária aprovada recentemente, vocês atuam em mais de uma frente, né? Comércio e indústria. Sim. Como que você avalia as mudanças endereçadas pela reforma tributária, tendo em vista essa cadeia de vocês? Veio tarde, né? Tomara que realmente passe por todas essas instâncias e regulamente rápido. É uma esquizofrenia tributária que o Brasil vive há muitos anos. O que a gente gasta de energia com consultoria e tempo com escrituração fiscal, correndo sempre um risco enorme de ter cometido erros. E não tem, você vê, as grandes empresas, grandes conglomerados multinacionais têm demandas na justiça eternas de crédito e débito, de discussões do que é devido, do que não é devido, porque no fundo ninguém sabe o que é devido, o que não é devido, o que é crédito, o que não é crédito, o que quando pode, quando não pode, e mesmo assim é uma insegurança fiscal danada, né? Em algum momento você entende que você pode usar uma prerrogativa dessas saídas tributárias e depois lá na frente aquilo é derrubado e é retroativo. Eu realmente vejo com muito bons olhos, assim, uma coisa que a gente já ansiava que tivesse acontecido, mas nunca é tarde, né? Bom, felizmente nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada por mais essa entrevista, por essa conversa. Eu que agradeço vocês, espero ter contribuído aí com os ouvintes e espectadores do podcast. E até a próxima. Até a próxima.